TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, iniciando o nosso programa, mais um capítulo, mais um encontro, mais um estudo. Estamos aqui, então, para descobrirmos mais algumas páginas da Bíblia. Agradeço aqui a presença de nossas amigas e mestras que hoje conduzirão o nosso estudo. Estou aqui hoje com uma grata satisfação de contar com a nossa professora do EDAP, nossa querida amiga Ieda, que está conosco pela primeira vez. Agradeço de coração a ajuda dela. É uma alegria estar aqui com vocês também. Obrigada, Ieda. Seja bem-vinda. Obrigada. Que possamos receber de você muitos ensinamentos, como de todas as outras que aqui nos ajudam. Contando também com a presença de nossa querida amiga, professora Maíla. Eu fico alegre de estar aqui com você, Ana, e acolho Ieda aqui conosco. É muito bom estar com vocês. Então, as duas professoras do EDAP, Escola Diocesana de Agentes de Pastorais, uma escola dedicada e empenhada a evangelizar e a instruir aqueles que querem, no nosso meio, aprofundar um pouco mais seus conhecimentos, para se sentirem mais seguros, não só no entendimento, quanto no ensinamento da Palavra de Deus. Estamos aqui hoje, eu quero que você possa abrir o seu livro aí de João, o evangelista João, que vai estar conosco hoje, nos conduzindo nesse estudo, no capítulo 4, vamos conhecer um pouco mais da Samaritana. Quem esteve conosco no estudo dos livros e dos evangelhos, dos 4 evangelistas, já passou por essa cena, mas agora nós vamos voltar sobre uma outra ótica, uma nova percepção, exatamente nessa nova temporada, como nós estamos fazendo, descobrindo as mulheres da Bíblia. Então, eu vou ler esse texto, se vocês puderem abrir aí, o Evangelho de São João, capítulo 4, nós vamos ler o contexto de 1 até o 15, para nós podermos fazer nosso entendimento. Vai estar escrito assim: Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e retornou a Galiléia. Era preciso passar pela Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da região que Jacó havia dado a seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Disse-lhe então a samaritana: "Como, sendo judeu, tu me pedes de beber, a mim, que sou samaritana?" Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: "Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele lhe daria água viva." Ela lhe disse: "Senhor, nem sequer tens vasilha, e o poço é profundo. De onde, pois, tiras essa água viva? És, porventura, maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais?" Jesus lhe respondeu: "Aquele que bebe desta água terá sede novamente. Mas quem beber da água que lhe darei, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele fonte de água jorrando para a vida eterna." Disse-lhe a mulher: "Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir mais aqui para tirá-la." Jesus disse: "Vai, chama teu marido e volta aqui." A mulher lhe respondeu: "Não tenho marido."
Jesus lhe disse: falaste bem, não tenho marido, pois tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Nisso falaste a verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Gente, eu vou parar por aqui, porque eu acho que o cenário que a gente precisava para entender essa passagem já foi descrito. Eu quero então entender, eu vou perguntar para Ieda. Ieda, o que levou João a descrever essa cena como uma cena de impacto? Por que é que isso poderia trazer para nós hoje algo que a gente não entende? Então, para começo de conversa, né, as mulheres na comunidade joanina, elas exercem assim uma presença marcante. São mulheres, né, que exercem uma certa liderança. Nós temos Maria, que é mãe, né, e é companheira. Ela aparece das bodas de Caná até o Calvário. Nós temos Marta, né, temos Maria Madalena. E temos aqui essa passagem, né, no capítulo 4, de Jesus que conversa com a mulher samaritana. Então, e Jesus, a gente percebe aqui, né, no versículo 4, ele tem uma missão, ele precisa passar, ele tinha que passar pela Samaria. Né, ele tem uma missão a ser cumprida aí. Né, e depois ele vai falar mais adiante que a fome dele é fazer a vontade do Pai, né, que é realizar o projeto do Pai. Lembrando, então, que a Samaria, né, ele chega, então, no poço, né, ele provoca, né, ele tem a intenção de conversar com a mulher. Né, e a mulher até estranha, porque ele, sendo um judeu, né, conversando com um samaritano. Né. O samaritano, a gente sabe, né, que os judeus não gostavam dos samaritanos, né, porque eles achavam que era um povo idólatra, né, um povo impuro. Então, Jesus, então, a mulher estranha, né, Jesus sendo um judeu, né, lhe dirigia a palavra. E aí, além disso, né, um judeu, né, um homem, não poderia conversar com uma mulher. Então, porque a mulher era discriminada. Né, a mulher, a gente sabe, né, que no tempo de Jesus, e trazendo para o nosso tempo, até hoje também existe muitos preconceitos, muitos tabus. Né, e Jesus, conversando com a mulher, né, ele vai derrubando essas barreiras, né, de marginalização, de preconceitos. Então, além do preconceito de raça que existe com relação à mulher samaritana, né, existe também o preconceito da própria condição dela como mulher. Né? Ela sendo mulher, né, ele, um judeu. Então, Jesus ele teve a humildade, né, não teve orgulho de conversar, de dirigir a palavra e pedir água para a mulher. Né? E, na Bíblia, né, a gente sabe que dar água a alguém é acolher alguém. Então, Jesus pede, ele tem sede também de ser acolhido, né, porque ele tem uma missão a ser cumprida. Então, Jesus ele vai conversar com a mulher, né, e a gente sabe que a mulher, o homem não podia, ainda mais sendo um judeu, né, conversar com a mulher em público. E mais para frente a gente vai ver os apóstolos, quando né, os apóstolos vão comprar alimento, deixa Jesus sozinho. Quando chega, encontra ele conversando com a mulher. Imagina o escândalo, né, Ieda? Eu quero saber aqui, uma coisa que eu percebo, Maíla, é que aqui fala, geograficamente, Jesus estando na Judéia, indo para a Galileia, acredito eu que deveria fazer esse caminho pela Samaria. Né? Mas isso era uma necessidade apenas assim, necessidade do caminho a ser trilhado, ou é porque ele tinha uma missão, que era incluir esse povo, essa mentalidade considerada, como a Ieda colocou, idólatra, no conceito judaico? Exatamente. Como o Ieda colocou, e você mesma já deu a pista. Jesus está subindo da Judéia para a Galileia. E tudo que um judeu fazia era não passar pela Samaria. Ele dava uma volta maior, mas que, na verdade, não passaria pela Samaria.
Então, geograficamente, Jesus não precisava passar pela Samaria. Havia outra alternativa. Isso, mas na missão dele, teologicamente, ele precisava passar por ali, encontrar-se com aquela mulher. E olha que interessante, ele vai no poço, porque o poço geralmente é o lugar do encontro. São várias as passagens que a gente viu no Antigo Testamento que os encontros acontecem no poço. Geralmente entre o homem e a mulher, né, que vão acabar se casando. A gente tem isso com Isaac e Rebeca. Ou seja, é o esposo e a futura esposa. Então, Jesus, teologicamente, já vai querendo que esse encontro aconteça. Por isso que ele vai até o poço. Essa mulher, essa samaritana, realmente está ali, como Ieda colocou muito bem. Ela fica estupefata, né? Porque como? Primeiro, um homem conversando comigo. Já não podia. Depois, um judeu conversando com samaritanos. A gente sabe que os samaritanos eles eram bem julgados, discriminados pelos judeus. Isso vem lá da época, depois da invasão da Síria, que toma a região da Samaria, né, incluindo aí o Reino do Norte, que é o Reino de Israel. E esse povo acaba se misturando muito com outros povos. Isso está lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 17, do 24 ao 28, vai nos contar como se dá a origem dos samaritanos. Então, eles acabam se misturando com outros povos, e essa mistura com outros povos, através de casamentos, das alianças, traziam para eles também a questão da religião. E na religião, os ídolos. Que isso vai ter uma importância também daqui a pouco, quando a gente falar dos maridos que ela fala que ela teve. Então, Jesus vai ao encontro dessa mulher que realmente estava aí à margem, mas ele quer fazer esse encontro acontecer. Ele é como esse esposo que vai em busca dessa esposa. No caso aqui, essa mulher no acolhimento a esse povo samaritano. A gente vê aqui, ó, que Jesus vai plantar uma ideia nela de que você me pede de beber, eu te peço de beber, você vai me oferecer água e você fica sem entender o que está acontecendo. Mas, na verdade, se você entendesse quem é que te pede de beber, aí ela ia se sentir orgulhosa, porque, na realidade, ele poderia oferecer essa água viva. Na realidade, é um conceito novo que Jesus passa também, não só da acolhida daquele que é diferente e aliciado da sociedade, né? Como também aquele que deveria entender o processo que está acontecendo dentro daquela região, né? Você percebe, Ieda pode falar também disso, o conceito da água sempre é presente em toda a história, né, Ieda? Sim, inclusive, né, Jesus ele parte de algo essencial, que é a água. Né? Vida. A água, ela simboliza a vida. Né? Então, essa mulher, ela é sedenta. Né? Ela é sedenta de vida plena. Né? Então, essa vida, essa água, né, ela simboliza a vida, simboliza também, né, o dom do Espírito Santo, aqui no Evangelho de São João. Né? E a purificação também, que é o símbolo da água, né? Aquele sim, que torna lembra pura. a água do batismo, Isso, né? Que é a água, vida nova, né? Vida restaurada, como filha de Deus. Né? Então, além de tudo, ele diz aqui com relação à água, que a água, né, ele fala a questão do dom, né? O dom da vida. Né? O maior, que simboliza mesmo essa água, é Jesus Cristo. É o maior dom, o maior presente, né, que Deus deu para nós. Por isso que ele até fala, né? Se você soubesse quem te pede dessa água, é você que me pediria. É verdade, esqueci. Até a gente tem que olhar que se ela soubesse quem é Jesus, que é essa verdadeira água, ela que pediria Jesus. Me faz lembrar, tem uma passagem na vida de Santa Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá, em que ela vai para um local onde vai pegar um trem
E ali tem muitos pobres na Índia, jogados, né, abandonados. E um chama e diz, olha para ela e diz, dá-me de beber. E essa frase marca Madre Teresa profundamente, porque ela vê naquela frase como se fosse Jesus aqui com a samaritana. Exatamente. Ele que pede a água e ela se sente no lugar da samaritana. É o que vai definir a caminhada. Na realidade, é um símbolo muito forte, muito né? forte. Porque, na verdade, aqui nós temos duas visões, duas imagens de água. Uma água material e outra água espiritual. Enquanto Jesus quer apresentar... Jesus começa a conversa, porque Jesus parte do que nós somos. Jesus começa o diálogo com ela a partir da água material. Eu estou com sede, me dá água. Era água mesmo. Isso. Mas, no fundo, a água espiritual era a água que ele queria trazer para ela. Que é essa água que ela disse, a água da purificação, a água da vida plena, a água do Espírito. Ela não consegue entender muito bem, porque a gente está no campo da nossa humanidade, muito limitada. Mas Jesus não desiste. Não entendeu? Vamos avançando aí na conversa, para que ela pudesse realmente ir se abrindo e dar essa água para ele, era um pouco acolhê-lo já desde o início e abrir o espaço para que ele pudesse levar a vida e a essa água espiritual que era realmente o que ele queria dar a essa mulher samaritana. O que mais que a gente pode depreender daqui desse em que a gente vai sentir? Ele fala que já no final dessa frasezinha que ele estabelece o diálogo, ele diz, aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que lhe darei, nunca mais terá sede. Deve ter sido realmente assim muito difícil para ela esse entendimento, como você coloca aí, né? Pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele fonte de água jorrando para a vida eterna. Mais um ponto, né, Ieda? Essa questão de associar a fonte da água com a vida eterna vai ser algo que, para muita gente hoje, para nós é difícil entendimento. Imagina para ela, né? Está diante daquele que é a fonte da vida eterna. Só Deus pode saciar a sede do ser humano, né? A da samaritana, a sede dela e a nossa também. Né? E só ele tem essa água, é a vida em plenitude. Então, Jesus oferece, a gente vê que agora quem pede a água, né? A gente vai ver mais para frente, é a samaritana, né? Porque ela faz a experiência, né? E Jesus, de Deus, né, em Jesus, que desde lá do prólogo, o Evangelho de São João vai falar que Jesus é a palavra, né, que revela Deus aos homens. Então, ela faz essa experiência e só Jesus que tem essa água que vem da fonte. Ela está buscando uma água do poço. O poço, né, a água do poço é uma água parada. E a água que Jesus tem para oferecer é uma água que produz vida. Né, que jorra de uma fonte. Né? E, então, essa mulher ela vai ser transformada. Né? A gente vai ver também para frente que ela larga o balde. Né? Ela não precisa mais do balde para pegar aquela água parada. Né? Ela encontrou uma água, né, que vai da vida. E ela precisa anunciar. Né? Ela precisa... e ela sai, né, realmente... edificada. Sai edificada e sai anunciando, né, que existe essa fonte, que é Jesus. Interessante, só para a gente terminar essa questão da água, vai aparecer uma segunda vez em que Jesus diz, eu tenho sede. A primeira vez é aqui, né, quando ele diz, né, eu tenho sede para a samaritana. Depois lá na cruz, né, em João 19, 28, ele diz também, eu tenho sede. No fundo, nos dois lugares, ele não tem a sede material só. Física, não. Ele está dizendo da sede de ser acolhido. Como o Ieda colocou lá no início, dar a água para alguém é acolhê-la. Então, quando ele diz, eu tenho sede de ser acolhido, de ser tomado por vocês e vocês descobrirem em mim que eu sou, na verdade, a verdadeira fonte da água viva. E é triste ver que a nossa acolhida foi tão amarga, né?
Eu vou pedir que a gente espere um pouquinho, façamos um pequeno intervalo e nós já voltamos com a continuação dessa história. Nós voltamos e nós estamos agora nesse capítulo de hoje estudando o Evangelho de São João, capítulo 4, dando ênfase exatamente para o encontro de Jesus com a samaritana no poço. E retornando, nós vamos ver que Jesus, no primeiro bloco, dava a ênfase para que essa mulher entendesse que a verdadeira água seria ele, ser aceito, ser bebido, ser tomado, como a fonte verdadeira de água viva, não aquela água que a mulher havia buscado no poço. E agora Jesus vai entrar um pouco assim na intimidade da vida dessa mulher para que essa reflexão de sua vida continue. Eu pergunto inicialmente, já uma coisa que chama atenção, que a gente vem falando nos capítulos anteriores de nossos estudos, era algumas mulheres que se falava do feito, do fato, mas não se citava o nome. Era uma mulher que não tinha identidade. É como se a história valesse pelo nome. E aqui nós vamos ter sempre, né, Maíla, a reflexão e a citação da samaritana, que na realidade é uma mulher que nasce na Samaria, mas não necessariamente o nome de identidade dela. Então, mais uma vez, fica no ar essa grande mulher que traz uma história tão forte de reflexão pessoal, sem que a gente saiba quem foi, né? Isso, e todas as vezes a gente lembra que quando não tem esse nome, nós nos colocamos nesse lugar. Para lembrar, mas se ela tem aqui a história mantida, é porque foi algo muito importante. A gente até diz, e é mostrado, que essa mulher, essa samaritana, se tornou, na verdade, a primeira discípula missionária de Jesus. Então, isso foi mantido na memória do povo, e foi guardado aqui na história bíblica. Então, colocar o nome dela, tudo bem, nós saberíamos uma identificação mesmo, mas não colocar também amplia ainda mais. São todos aqueles que, excluídos, buscam esse Jesus que oferece a nós essa água viva. Fonte de vida. Fonte de vida. Ieda, a gente vê aqui, então, como eu disse, Jesus vai entrar agora, passado o momento superficial, quem eu sou, quem tu és, por que a sede, por que vens a mim. Ele agora quer saber o porquê da vida que ela tem. Ele vai se referir aos maridos. Fala em 5 maridos que ela teve e depois vai dizer, vai buscar o teu marido, o 6º marido. O que é que isso hoje para nós pode trazer como reflexão? Então, é interessante porque em vez de Jesus dar água para a samaritana, né, ele entra, né, na conversa sobre o marido. O marido também é a porta da família, né? Então, é o ponto-chave, né, da sede da samaritana. E Jesus leva a samaritana, né, a descobrir, né, as suas carências, né, as suas necessidades. Aí seria a questão familiar, a insatisfação. Tem essa interpretação também, né, da insatisfação com o marido. Ela tem 5 maridos, né, e o 6º não é dela. Então, quer dizer, ela está buscando água também, poço para ela, não está se realizando quanto pessoa, quanto mulher. Né? Ela investe no marido, né, porém, né, não tem esse retorno. Então, o Frei Moacir Casagrande, ele explica essa passagem dizendo, né, que ela tem uma dimensão humana, mas está faltando a dimensão espiritual. Né? E também tem a explicação dos 5 maridos, a questão da idolatria, né, do paganismo. A gente sabe que os samaritanos, eles se relacionavam com os pagãos. Então, essa relação com os pagãos, eles também começaram a também crer nos deuses pagãos. Então, Jesus também
é uma outra explicação, né? Estaria, né, falando a questão do paganismo, da idolatria, né, de adorar outros deuses também. Né? E outra, são 5 maridos, né? 5 deuses pagãos, e o sexto seria... o presente. O momento o presente momento que ela está presente, vivendo. o que não é dela, o Que marido que continua não é sem dela. satisfazer, né? Aí o sétimo seria Jesus. O marido ideal. O 7, a gente sabe que é o número da perfeição, o marido ideal. Né? E 6, a gente sabe que é o número, simboliza, né, a imperfeição, a insatisfação. Né? E percebe que Jesus vai tomar essa porta da família, e porque essa mulher, ela com certeza ela tinha uma vida bastante movimentada, para não dizer outras coisas, né? Ela tinha uma vida bastante desregrada, porque olha, Jesus encontra ela sozinha no poço. Isso não era comum. Geralmente as mulheres, elas iam buscar água ou no início da manhã ou no final da tarde. Geralmente iam em grupo, até por uma questão mesmo de segurança. Perceba que no texto fala que ela está sozinha no poço. Então, ela não queria ser vista, ela não tinha amizades, outras mulheres, talvez aí quase que se escondendo da sociedade. Exatamente porque esses maridos que ela tinha, se ela não tinha uma satisfação com essa família, é porque ela, na verdade, ela não tinha família. O marido que ela está, inclusive, agora, o presente, não é dela. Então, provavelmente, ela era uma adúltera ou ela era uma prostituta. Ou seja, a vida dela, moralmente, era uma vida bastante complicada. Mas Jesus não olha nada disso. Jesus, você disse a verdade. Olha, Jesus até elogia, porque ela podia ter inventado um monte de coisa, ele sendo alguém que ela está encontrando a primeira vez, porque ela iria dizer a verdade. Ela poderia até querer paquerar Jesus naquela hora, porque devia ser um homem bonito ali, sozinho também, né? Ela não, no entanto, esse encontro com Jesus, porque Jesus, na verdade, é a verdade. Diante da verdade que é Jesus, nada fica oculto. Ela foi levada a dizer realmente a verdade. Olha, eu já tive 5 maridos, quer dizer, já maridos no sentido mesmo de homens. O 6º que está comigo, mas não está comigo. Mas, no fundo, tem toda essa questão de acreditar em outros deuses. Agora, somente Jesus vai ser aquele verdadeiro marido que eu falei lá no início do poço. Ele vai ser o verdadeiro Deus que os samaritanos são levados a acreditar. Porque Jesus respeita a história, a cultura, o jeito de ser das pessoas, mas ele tem uma missão. Qual que é a missão de Jesus? Anunciar quem é Deus. Esse Deus que veio até nós. Por isso que ele não deixa também de dizer a ela a verdade. A salvação veio dos judeus. Ou seja, vocês têm que começar a acreditar no Deus verdadeiro. No Deus de Israel. No Deus de Israel. E ela vai reconhecer, vejo que tu és profeta. Porque aí ela avançou. Ela sente alguma coisa dentro dela e ela sente esse reconhecimento. Peraí, esse homem não é como os outros, né? Exatamente. Tanto é que ela vai dizer assim, onde é que está o local onde é preciso adorar? E Jesus vai dizer para ela, né? Quer dizer, ela está indo em busca de alguma coisa que ela ainda não sabe exatamente o que é, mas que despertou nela uma vontade, um desejo de partir para algo onde realmente ela vai ter essa sede saciada, né? Exatamente, porque os samaritanos, eles tinham como local de adoração, não Jerusalém, como os judeus adoravam. No templo de Jerusalém, os judeus e os galileus iam para Jerusalém. Os samaritanos, por uma questão histórica, quando eles têm o retorno do exílio da Babilônia, o templo é destruído, e aí, lá no livro de Esdras, aparece a reconstrução do templo. Quando se faz a reconstrução do templo em Jerusalém, eles não aceitam, né, Ieda, a ajuda dos samaritanos. Os judeus não aceitam que eles ajudem a reconstruir o templo.
Aí de birra, o que, que eles fazem? Já tem um pouco a questão da idolatria com outros povos que acreditavam em outros deuses. O que, que os samaritanos, então, agora fazem? Lá no Monte Garizim, ou Gerizim, depende da tradução, eles fazem um local de adoração. Então, eles não adoram Deus em Jerusalém como os judeus. Eles têm um outro lugar deles. E nisso cria nos judeus mais aversão a eles. Por isso que a samaritana pergunta, mas aonde que a gente deve adorar? Lá em Jerusalém ou no Monte Garizim? E a resposta de Jesus qual é? Nem num lugar, nem em outro. Né? Vocês vão adorar esse Deus agora em espírito e verdade. Então, aí, Ieda, já no final aí da nossa história, Jesus é quem vai dizer, né? Sou eu que falo contigo? Então, a essa mulher até considerada herética, né, essa mulher marginalizada que é a samaritana, né, é a essa mulher que Jesus se revela como Messias, né, como Salvador. Então, a gente percebe assim, né, que Jesus valoriza a mulher, né? Jesus valoriza. E os discípulos, então, eles estranham quando voltam, né, encontra Jesus conversando com a mulher. Porque naquele tempo também um rabi, Jesus era considerado um mestre, né? Um mestre não conversava coisas sérias com as mulheres, né? Para a gente ver o tamanho do preconceito daquela época, né? Então, esta mulher, né, Jesus vai quebrando os preconceitos, né? E tabus, e valoriza a mulher, né? Valoriza os samaritanos também. E torna essa mulher agora uma discípula. Olha que avanço. Né? Antes nem podia conversar com uma mulher. Ele já conversa. Dá papo para ela, evangeliza essa mulher, se revela e faz dela uma discípula dele. E ela também avança. Porque, olha, a princípio, no início da conversa, ele era apenas um homem judeu para ela. Depois, no diálogo, ela percebe, não, ele é um profeta. No fim da história, ela já reconhece ele como o Messias. Você vê que é uma gradação de entendimento. Exatamente. É um reconhecimento que vai acontecendo assim, passo a passo. Né? Então, não se pode esperar que alguém, para reconhecer Jesus como fonte de vida, já na primeira olhada diga quem é, né? É preciso que aquele acontecimento vá se tornando verdade dentro dela, né? E interessante, Ida, é a questão do cântaro, porque a gente vê que o cântaro era um utensílio usado para se pegar a água do poço e levar para casa, da onde ela ia ali abastecer as necessidades que ela ia ter durante o dia, né? E ela abandona aquilo lá como se dissesse assim, não me importa mais isso, o que eu vou fazer com essa água? Eu agora não preciso mais nem beber água, já achei aonde eu posso sobreviver, como sobreviver. E ela, em vez de voltar para casa, ela parte para a cidade. É interessante esse resgate que essa mulher vai fazer da própria vida dela, né? O modus vivendi. Sim, acontece aí, né, uma conversão, uma mudança. A mulher ela larga o balde, não precisa mais. Ela encontrou a fonte, né, encontrou o Deus da vida, né, e ela precisa anunciar. Né, e por causa do anúncio dela, os samaritanos se converteram. É interessante voltar na questão, né, que aos poucos Jesus se revela à samaritana. Né, a princípio, como um simples homem que está cansado, que chega próximo ao poço e tem sede. E ele fala que tem água da fonte. E ela duvida, ela fala assim, mas o senhor não tem nem balde, né? De onde que você vai tirar a água? Não tem a corda, não tem o balde. Está me enganando. Né? Então, aos poucos, ele vai se revelando. Né? Depois, como um profeta, né? Porque, nesse caso aqui, ela é como um adivinho, né? Que ela, poxa, tem 5 maridos, que adivinhou a situação, né? Dela. E depois, como verdadeiro salvador. Muito bem, mas a gente trazendo, não precisamos ir longe, a gente trazer essa realidade para hoje, nós também iríamos fazer como os discípulos fizeram.
se a gente visse um sacerdote, um padre, um rabino, um religioso, conversando com uma mulher de vida duvidosa, ou que a gente tivesse ouvido falar que ela não era lá muito católica ou religiosa, a gente também ia fazer a mesma pergunta que os discípulos fizeram. O que você conversa com essa mulher aí? Que conversinha é essa que você está tendo? Porque aí, olha, nós não superamos muito esses preconceitos ainda, não. Porque, na verdade, aí a gente percebe também uma outra lição. Também os discípulos precisariam se converter. Eles estavam com Jesus, mas ainda não eram convertidos, porque não enxergaram que todas as pessoas precisavam receber de Jesus a mesma fonte de água viva, o mesmo anúncio que um dia eles receberam. Certo. Se a gente for olhar os 12 discípulos, os 12 apóstolos, eles também não tinham uma vida lá, essas coisas. No entanto, o que Jesus faz? Também ofereceu a eles uma água viva, uma oportunidade de conversão. Agora Jesus está no encontro dessa mulher. E quando Jesus se encontra com eles, a gente estranha e diz, você está fazendo o que oferecendo isso para ela? Então, a conversão aqui é para todos. E aí chega até nós também. Porque também a gente precisa ter esse olhar de Jesus. Aqui a gente tem realmente a grande dica da evangelização. Jesus, ele parte da realidade da vida daquela mulher. Depois ele vai avançando, trazendo dela aquilo que ela tem e transformando a realidade dela, sem deixar de dar o anúncio, que a gente chama aí do querigma. Eu sou a água viva. Eu sou aquele Deus que você esperava, aquele Messias. Mas ele respeita a história e vai avançando na medida que a gente vai se abrindo, dando a nós realmente a oportunidade de fazer esse processo de conversão. O mesmo aconteceu conosco, ou deve estar acontecendo, e deve servir para nós de pista, para todas as vezes que a gente for anunciar Jesus a alguém, levar alguém, quem é esse Jesus, a gente se lembre muito desse encontro bonito entre Jesus e essa samaritana. Muito bem, eu volto para nós, cada um de nós, essa situação. Nós que não nos consideramos samaritanos, nós que não nos consideramos estrangeiros, nós que nos consideramos de casa, será que nós já nos deixamos conquistar por essa água viva? Será que essa água viva já nos purificou o suficiente a ponto de transformar nossas vidas? Então, são reflexões que a gente pode aproveitar, enquanto eu agradeço essas nossas duas mestras de hoje que nos conduziram nesse entendimento. Obrigada, Ieda, por sua primeira vez. Que você esteja conosco em inúmeras outras oportunidades. Com certeza. O estudo continua e as necessidades humanas são eternas, né? Sim. E você também agradeço, Maíla, sua presença conosco. Fico feliz. Foi uma delícia beber dessa água. Espero que você também esteja saciado por hoje, porque em outras semanas estaremos aqui prontos para lhe oferecer um pouco dessa água. Fiquem com Deus e salve Maria Imaculada.